Oi, tudo bem? Hello, vocês Então, me ouviram? consigo. Alright. Pá, que não tinha o meu micro, estava à procura do cabo, não estava a encontrar. Ai, ai. E Tudo alright? tudo fecholas. Eu não tenho a Já. câmera neste computador, não tenho câmera, pá. Ixi, não sei se estás mesmo aí ou não. Sim. O que é que eu ia dizer? Já sabes das novidades boas? Quais são? Já chegaram as vossas coisas, à exceção da mesa. Ah, ok. Pois, fixe, pá. Já tens lá as luzes Ainda não e sabia. extensores e extensores de fones. Sim, sim. E já tens lá as luzes e os cabos todos para os cabos de MX. DMX, yeah. Fixe, pá, fixe. Muito bom. A Acho que mesa é compraste. que estava É, 7 a 9 semanas, ou que era, né? É, Assim. mesmo só lá para o fim de dezembro, início de janeiro. Mas Pois. isso não se espantem porque eu entreguei uma delas, a SQ6, a vossa vai ser a SQ5. A SQ6 tem 24 feitas. Eu entreguei ela talvez há 2, provavelmente 3 meses, do próprio representante de Portugal, ou seja, o importador da Alan Smith para Portugal. Yeah. E eles tiveram que me emprestar a deles, de que fazem tipo demonstrações. Estava até Sim. hoje, que ainda não chegou a nova. Ih, vê lá, grande cena. Agora, então, a previsão realmente também não é muito, ou seja, não é muito boa. Mas é aquilo que eu digo às pessoas. Já há pessoal que também quer comprar a coisa, a X32. X32. Yeah. Também não há, Eu né? digo, epá, supostamente agora na Tomer voltou a entrar em stock. Vamos ver. Pois. Porque provavelmente também o tempo que as pessoas estiveram à espera deve entrar e sair. Vamos ver. Pois, tudo a Agora, pedir. só que foi subindo preço, é o que eu estava a dizer. Houve uma igreja nossa, das nossas, pá, eu disse: olha, compra já, porque eles, das 3 vezes que a gente olhou, o preço escalou sempre. Tanto que é o que eu Pois, estava a dizer, né? A gente comprou a nossa para aí há 6 meses, seis, vá, no máximo 9 meses, e pagámos 700 euros. Agora, se fores a ver, ela está quase 1100. yeah. Subiu bem, fogo. É, 400 euros. Nossa Senhora. Pois esta também, quando a gente viu a primeira vez estava a 2.400, depois já estava a 2.700, quase a 2.800, ok? é, é. Também subiu A gente conseguiu ali alguma forma de ter uns um descontozinhos, mas desconto. é, Yeah, o que fixe. já ajudou. Mas não tá fácil. Mas é Epá, eu isso. estive a ver, mas eu estive a ver a mesa que tu deves conhecer aquele canal Church Front, ou como é que eles chamam. Conheço. Epá, eles usam também essa mesa, estive lá a ver. Yeah. Pronto, eles a mostrarem assim por alto, mas aquilo é muito fixe. Para mim, Muito. sinceramente, hoje em dia não há mesa melhor que se possa comprar. Eles defendem muito a Beringer Rig, esse canal, a Church Front. Sim. Eles defendem muito a Beringer Rig. Mas, epá, não é ser. Não é ser, como é que eu poderia dizer? Não é ser racista com marcas. Não é ser parcial, mas pá, dizeres-me o nome Behringer e dizeres-me o nome Alan Anith e dizeres-me o nome Mesa Digital, epá, não pode caber essas 3 palavras na mesma frase. Pois, claro. Tipo, pá, eles podem ter razão no sentido da mesa ter algumas funcionalidades, ela faz autotune, já tem na própria mesa, mas até que ponto é bom e até que ponto aquilo. Alguém me mandou mensagem aqui. Ok. Até que ponto aquilo. Pá, é verdadeiramente rápido, tá a ver? Yeah. E já vi outras pessoas, lá está, também a usar e dizerem: olha, sinceramente aquilo não é tão rápido, não é tão bom quanto isso. Pá, lá está, depois é Behringer, né? Behringer é pura China. A Lannister é uma marca inglesa, pá, super conceituada há anos, e eles pegaram a forma como a mesa é feita. Depois vocês vão entender um pouco mais sobre isso, mas ela, epá, já funciona em 96 mil kHz, já Sim. ela Yeah. tem a questão dos delays próprios, ou seja, imagina que tu tens 2 canais de bumbo, né, em que um usas
todos os efeitos que a mesa te permite, tipo, imagina, usas um gate, usas um compressor, usas um equalizador, usas um reverb como insert no próprio canal, Sim, ok? sim. E depois tens outro canal do bumbo que não tens nada. Simplesmente o canal entra e sai para o fader. Mais nada, está tudo desligado. A Yeah. mesa ela vai-te atrasar esse canal que está sem nada para que possa ser exatamente Ao mesmo sincronizado tempo. com o outro canal. Yeah, Pá, yeah. a nível de fase isso é absurdo e só mesas profissionais fazem isso. Pois, pois. Profissionais que eu digo mesmo profissionais. Sim, sim. Lógico, uma M32 é considerada uma mesa profissional, mas é a gama de entrada mais básica que existe. A Yeah. SQ, pá, além disso, é outra coisa. E depois a forma de trabalhar nela, assim, vais ver depois, a nível de, olha, pessoal, quero muda-me aqui o fone. Tipo, com um clique estás Pois ali. é, vi isso. Aquilo automaticamente muda logo. É muito fixe. Yeah. É. Pá, e sinceramente, eu acho que para mim, para o número de canais que a Wing tem, assim, internos, né, ela é extremamente grande. Não faz muito sentido o porquê dela vir tão grande. Para o número de canais que ela tem nela, estás a ver? Por Sim, exemplo, sim, a sim. SQ, lá está, tu podes escolher. Tu podes escolher a 5, a 6 ou a 7. Pá, olha, eu quero realmente ter acesso a todos os faders. Então vais para a 7. Epá, não preciso de tantos faders, mas quero alguns. Vais para a 6. Mas isto faz assim tanta diferença no dia a dia, quando estás a mexer. Aquilo com um botão, aquilo É, automaticamente tens tudo. é assim, eu, no mínimo, se me deres os 8 DCAs e se me deres mais uma camada de 8 faders, para mim eu estou extremamente satisfeito. Porque eu, quando tenho os 8 faders ali, porque é que eu gosto dos 8 faders? Porque como eu trabalho com os DCAs, os faders, por exemplo, eu faço um DCA para. Depois vou-te mostrar aqui a cena da M32 hoje. Sim, sim. Uh, então eu trabalho com o DCA, também vais perceber o que é, que eu acho que a vossa tem, mas não sei se vocês utilizam. Mas pronto, basicamente é um grupo, mas só de volumes, ok? Só linkas volumes de Sim. qualquer um canal que tu queiras da mesa. Podes linkar, por exemplo, uma voz com o reverb da voz, com o canal de efeitos de saída da voz. Podes linkar a bateria toda. Toda a bateria está num grupo de volumes, ok? Então, o que é que eu quero? Eu tenho o meu DCA na mão direita, por exemplo, na minha mão esquerda, pá, olha, preciso subir mais a esteira da bateria, ok? Então vou lá e subo. Entendes? Sim, E, sim, sim. e isso na mão esquerda. Por exemplo, um grupo de vozes. Eu tenho uma voz principal e 3 backs. Pá, se eu precisar de mudar a relação dos backs, porque há um dos backs que precisa estar mais alto ou mais baixo, tenho ali à minha mão esquerda. Mas por norma estou sempre ali com os 8 faders. Pois. Então, lá está, 16 faders mais o master serve perfeitamente. Serve perfeitamente para conseguir fazer a mix. Sabe? Yeah, yeah. E estou ali, estou bem compacto, né? E está a dar. E depois a vantagem dela é que ela literalmente, toda ela é programada, toda ela. Tudo o que é. Ou seja, ela Sim, tem sim. as 5, se não tem errado, são. Tenho que confirmar aqui. Mas eu acho que também é uma das questões que eles vão alterando. Tipo, quanto maior da 6 da 6 e para a 7, tens mais opções, digamos assim. Yeah. Mas tu tens aqui. Tu tens. Tu tens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tens 8 soft knobs que eles chamam, né? Sim. Que é tipo soft keys. Que são todos eles são programáveis. Então também se precisares de acesso rápido a alguma coisa também, já pões logo ali. Tá? Mas isso é aqueles botõezinhos ou estás a falar mesmo daqueles knobs em cima? São os botões. São os botões. Os botões, ok. Os Então aqueles knobs, de lado. Yeah. na 6 eu sei que ele tem mais knobs. Eu acho que a 5, pelo que eu estou a ver, eu acho que assim que ela não vem com knobs que tu podes utilizar. Essa parte eu teria que confirmar depois. Mas outra questão é a questão dos layers, né? Isso a Wing também faz. De ter todos os layers, eles são personalizáveis. Ou seja, todo o banco de faders, ele é Sim, sim, sim. personalizável. Então, neste caso, eu nem preciso desse DCA propriamente. Porque eu posso fazer a minha mixagem ali, por exemplo, nesse caso que eu estava a dizer do bumbo. Eu posso Sim. ter um DCA
num layer, juntamente logo ao lado, posso ter a esteira, que é o que eu vou andar sempre a subir e a descer. Depois Sim, logo ao lado tenho o baixo e, por exemplo, tenho as 3 vozes, ou seja, posso fazer tenho 6 layers para fazer uma mesclagem de DCAs, de efeitos, de canais, de buzzes, do que eu quiser. yeah. Pá, é excelente. Depois a outra cena, todos os canais e todos os buzzes, eles podem ser mono ou estéreo. Então, tipo, independentemente do número de canais que eu tiver. Estás a ver? Yeah, Então, yeah. imagina que eu preciso ter toda a mesa, ou seja, eu tenho 48 canais, eu posso ter 48 canais estéreo. Não Tá sei se bem, estás a tá. entender o que eu quero dizer. Sim, sim, Ou sim. seja, eu posso dizer que um canal, por exemplo, o teclado, ele só me entra um canal, digamos assim, na mesa, só que tenho um controle de volume, mas aquele canal é estéreo, então eu vou ter Exatamente. duas entradas. A mesma coisa para as saídas, então se eu tenho 12 buzzes, literalmente eu posso ter 12, posso ter 24 saídas. Por exemplo, a Sim, X32 e a sim. Wing, aquilo só funciona. Ok, tens 16 buzzes, ok, só podes ter, se queres ter estéreo, vais ter só 8. Né? Depois tens que Então, usar em duplicar, exatamente. Pois. pá, então perdes muita funcionalidade nesse sentido. Isso é brutal. Fogo. É, pá, pois é a qualidade, lá está, os prés são muito melhores, funciona toda ela, ele tem um conversor na entrada que muda logo para os 96 kHz, então já funciona numa mais rápido e tens mais Mas qualidade, se calhar, não. com que trabalhar, Yeah. dá-te mais headroom que eles chamam. Pá, são várias funcionalidades aí. Flávio, estás bom? Agora que eu vi que estás aqui. Olá. Tá bom. Tudo tranquilo. Hoje já te ouço. Estão ouvindo? Estou. Sim, Já sim. estou a ouvir. Estou com um problema sério aqui em casa. Preciso de um técnico de som aqui. É? Tens 2 aqui, olha. 2 não, 3. Quer dizer, o Cassi também vinha ou não? Epá, vim eu, ele se calhar tem cenas do trabalho, Para mas trabalhar então, outra vez, se calhar não. se calhar. Não sei. Ele não disse mais nada, também já passou 20 minutos, vamos começar. Sim, claro, pronto. Então. Entretanto, depois eu vejo com ele de forma de. Pá, tu tens que compensar, mas é aquela tal questão. Lógico que não perdem uma aula, não precisam pagar, ou seja, não, vocês financeiramente não vão perder, se não tivessem, essa semana não iriam perder a aula, né? É Yeah. só. Pá, e lá está, como também tem os vídeos, esta também estou a gravar, portanto, já Sim, vão sim. ser 3 aulas numa semana que podem assistir e podem ver. Lógico, o foco do conteúdo é o mesmo, mas com certeza, ainda mais, por exemplo, é interessante vocês verem a aula a partir aí de 1 hora e tal, aquele vídeo que eu mandei, Sim. porque foi só com o Paulo, Ok. Valente. Sim, sim. Até é estranho dizer isso, que o Paulo Valente é o único Paulo Valente que eu conheço é o meu pai, mas agora já não. Né? Pronto, a aula foi só com ele, então foi bom porque foi bem específica às dúvidas dele. E as Ainda dúvidas bem. dele com Yeah. certeza vão ser grande parte delas também podem ser as vossas dúvidas. Estão a perceber? Yeah. Yeah. Então, ele lá está, teve essa oportunidade, acho que foi interessante. Mas pronto. Então, vamos começar. O foco hoje é assim, foi de propósito, ok? Baseado numa pessoa, um pouco, ou seja, como usei o Ítalo. O Ítalo é o rapaz da Zion, é um colega vosso. O Flávio, como assistiu à aula de quarta-feira, ele meio que assistiu porque estavas a trabalhar, né, Flávio? Não dava assim muita coisa, Não, mas viste quem era, né? Sim. Usei-o como cobaia porque eu tenho estado lá também a ajudá-los de vez em quando na Zion e sei que ele tem umas sérias dificuldades em algumas questões e então eu pedi-ele para, digamos, lançar o tema, lançar as dúvidas para que depois vocês pudessem entender, ok, esta é a minha dúvida, como é que eu resolvo, né? Yeah. E basicamente as dúvidas dele eram o seguinte, no caso, ele agora vocês já não se identificam tanto porque vocês já têm uma mesa montada, o parte montada, mas a primeira questão dele era a parte da montagem, de conseguir montar tudo a tempo e horas, né? De forma organizada, de forma assim que garantir que aquilo está tudo montado, tudo montado no sítio certo. Né? A segunda questão dele era a parte, é lógico que o grande motivo vocês estão aqui, que é como equalizar, né?
deixar todo o som equilibrado, né? A nível de equalização, a nível de compressão, etc. E a questão dos buzzes, né? Como deixar dos buzzes, que eu digo, quando estão a funcionar como retorno, né? Ou seja, como dar um bom som de retorno para os músicos ou como fazê-lo, digamos, literalmente, né? Como selecionar o canal, enviar as coisas, etc. Eu sei que para ti, Ricardo, já estás muito habituado a isso, porque praticamente partilhas a parte de líder de louvor com técnico de som. Pois sim, És obrigado literalmente a saber fazer, tem que ser. mesmo que não quisesse, tinhas que fazer. Yeah, yeah. Mas eu acho que é importante pronto, ter essas dúvidas, porque eu acho que a minha resposta a ele, e lógico, eu sabia que essas eram as dúvidas dele, como é óbvio, e a minha intenção era mesmo essa, é a questão de passar a noção de que exige sempre, em qualquer uma das áreas, é sempre necessária uma preparação, ou seja, eu amanhã, o Flávio talvez esteja lá, se tu também estás convidado a estar, Flávio, conseguiste fazer a inscrição ou ainda vais fazer? Não, olha só, a filmagem era para ser 10 horas da manhã, aí eu já ia ficar livre à tarde. Sim. A Karina mandou mensagem falando que ia filmar 4h30 da tarde. Ei. E agora você mandou 2h30, cara, eu queria muito ir. Pá, diz ela, olha, isto não pode ser assim, pá. A pessoa manda-te assim a ser. Não, mas estou a brincar, tu é que sabes. Mas lá está, tens lá o convite se quiseres ir. É que a gente vai ter a nossa conferência internacional, Ricardo, das ok. MCIs. Então vai estar lá o Sim, pessoal sim. todas as igrejas, vai ser ali no auditório da Medicina Dentária. Vai ser fixe, vai ter um somzão do caraças lá alugado, né? Assim, num espaço de 1000 pessoas, eles vão lá pôr um som para 5000. Ia bem. Já é um som que a gente já. É uma empresa, é a DB Audiovisuais. Mas vai até que horas, Robin, lá? Aquilo deve ir até às 8 da noite, talvez. Ah, não, então eu apareço mais tarde. Deve ir. Mas até às 8. Isso é lá em Sintra? Não, é o auditório da Medicina Dentária é na cidade universitária. É atrás da aula magna. Não sei se já ouviste falar na aula magna, ainda é um pouquinho atrás. Sais ali como se fosse sair no estádio de Alvalade, né? Tens aquela saída da segunda circular e andas ali um pouquinho. Eu não achei o link, viu? Não, eu mandei-te, tu tens que. Eu não tenho o link em si, tens que escrever aquela parte que eu te enviei. Aquela fotografia, tens que escrever mesmo. Olha, se fosse o caso, se tu quiseres, faz a inscrição, ok? Só para garantir o teu lugar. Porque depois, se acabar, aí já era. Aí já não dá. Vou correr lá. Sim. E tu também, Ricardo. Depois, entretanto, se quiser dizer, não, gostava de passar lá, diz-me que eu depois mando o link. Gostava, mas amanhã não consigo. Nem sabia que ia haver essa. Não, eu sei. É normal que não é uma conferência tipo como a gente fez naquele evento da Zaya, né? A conferência mesmo, esta, no caso, é mais focada para a MC, mas seria interessante porque lá está, vamos ter uma coisa. Vamos ter provavelmente o máximo de som que iremos ter acesso no espaço de alguns anos, digamos assim. Né? Então era interessante também para vocês sentirem o que é a pressão de ter uma qualidade sonora absurda. Estás a ver? Quando eu digo a nível de pressão do PA, estás a ver? Sim. Porque eles usam, tipo... Depois eu faço uma filmagem, mas eles usam, tipo, 3 subs de 21, 2 de 21, ou seja, são 2 subs de 21 em cada caixa, de 21 polegadas. Eles usam 6 de cada lado. Mais o PAzão, acho que são 6 colunas de cada lado. Também um PAzão tipo, com 1,20 m ou 1,30 m, cada coluna, em line array. Deve ter para aí, talvez uns 50 cm de altura, por 1 m, 1,20 m de largura. E são 6 colunas de cada lado. Aquilo dá um sonzão já da outra vez que foi. Aquilo foi fantástico. Mas ainda não tive a oportunidade de fazer eu o som lá. Estive a ajudar um rapaz na altura, porque eu também estava. Tinha outros compromissos, não conseguia ensaiar. E a outra altura foi quando teve cá o Martin Smith, o gajo dos Delirious. Sim. O melhor som que eu já ouvi ao vivo, juntando banda e qualidade sonora, foi absurda. Curiosamente, foi a primeira vez que eu vi ao vivo a SQ5. E eles andam mesmo com uma deles. Na realidade andam com duas.
mas andam com... Basicamente eles dividem as cenas, então tipo, todos os pregadores, todos os microfones sem fio, os sons de anúncio, etc. é numa mesa, a banda é noutra. Então eles conseguem, assim, tem mesmo 2 técnicos de som, aquilo, pronto, aquilo é outra história, né? Mas é fixe, é fixe para aprender. Bom, basicamente então, a resposta, voltando ao nosso tema, desculpa que às vezes divago um pouco, voltando ao nosso tema, então, o foco lá está, é esse, é ver preparação. Como eu estava a dizer, amanhã vamos ter o evento, né? E foi por isso é que eu toquei no assunto. Pá, estou a preparar o fecheiro para estar lá, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fui lá ter com... A gente foi lá tocar, Ricardo, na tua igreja. Eu já levei um fecheiro, como tu deves ter reparado, eu já levei um fecheiro pronto, porque já sabia que, ok, quantos músicos vou ter, que estilo de música é que vai ser, o que é que vai... Vou ter clique, metrónomo, né? Não vou ter... Então já levo algo preparado e já levo algo até semi-equalizado e semi-comprimido, para que o meu trabalho lá seja bem menor, e eu consiga realmente estar focado no que estou a fazer de uma forma mais concisa. Então todas aquelas questões realmente se resumem a isso. Ok, eu tenho que montar um som. Vamos planear aqui de forma que eu posso me organizar para que eu consiga montar o som no menor espaço de tempo, garantido à mesma, como é óbvio, que as coisas estão bem ligadas, como é óbvio. Eu vou equalizar, lá está, para mim essa é uma das respostas mais fundamentais e daquilo que eu mais gosto de fazer, é levar já um ficheiro sempre preparado. Não é um ficheiro genérico, ok? É um ficheiro, lógico, se não houver opção, tem que ser, mas por norma eu levo um ficheiro preparado para aquele dia, ok? Para aquele evento. Como é óbvio, posso partir já de alguns ficheiros semelhantes que eu tenho, né? Mas ele é focado para aquele dia. Ok, são 3 vozes, então vou ter 3 vozes ali. São 4 teclados, ok, então vou ter ali 4 teclados. Para também não ter coisas a mais que me vão distrair, sendo que eu não as vou utilizar, ok? Depois eu já vos mostro, até, por acaso não mostrei no outro lado, mas já vos mostro aqui o fecheiro. Só assim um overview, nada de muito profundo, porque... Mas esse fecheiro, já agora deixa-me só fazer uma pergunta. Esse fecheiro que tu estás a dizer vai depender da mesa que tu vais utilizar, não é? Exato. Tens que estar, se for uma no SQ... nosso exatamente, já tens que estar... Okay. Exato, tem que saber... isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Eu tenho que saber que material é que eu vou ter, estás a ver? Que material é que eu vou ter para utilizar. Tanto que tu viste que a gente foi aí... quer dizer, tu viste não porque não estavas, mas deves ter sabido, né? Que a gente foi lá a Logos uma semana ou 2 semanas antes para perceber que material é que a gente teria para utilizar. Sim. Por exemplo, o evento que vai ocorrer dia 4, lá em Santarém. Flávio, estás convidado a ir também, e a quem tu quiseres convidar. Vai ser um evento da... Tu já ouviste falar no Descent? Sim. Então, vai ser o lançamento do Descent em Europa, ok? E vai ser um juntar de várias igrejas, entre elas a igreja do Ricardo, que é a Logos, a Zion, que é a igreja do Dunamis, né? Monte Sião, no caso agora a Zion. Em princípio, está quase garantido também, a MC de Santarém vai estar lá, e a própria AD Santarém, a Assembleia de Deus de Santarém, como é, que vai ser vai ser o deles. E com certeza outras igrejas se irão, pelo menos pessoas mais separadas, digamos assim, irão estar presentes também. E no caso, tu, Flávio, que não sabes, né? A empresa que eu trabalho, o meu trabalho do dia a dia, digamos assim, é que tem a parte também da banda que vai tocar, então vai ser... A gente faz várias coisas ligadas assim a ministeriais, né? Então, no caso, vamos estar lá nós também a representar. Ou seja, o evento vai ser dia 4, a gente já foi lá ver o que é que eles tinham 1 mês e meio antes. Para quê? Para realmente estar tudo preparado, tudo pronto. Então, o ficheiro de lá eu já tenho e todas as semanas eu ainda dou uma vista de olhos para ver o que é que dá para melhorar, o que é que se pode fazer melhor. Depois, como eu tenho os programas de edição, vou fazendo alguns testes, vou fazendo isso e aquilo, e lá está, quando eu chego ao local eu já estou muito mais preparado, não tenho que criar uma coisa do zero, já sei que mesa que cabos é que eu vou usar, que ligações é que vão ter que ser feitas,
que ligações é que estão no local que vão ter que ser desfeitas. Já prepara as pessoas e digo, olha, eu vou chegar aqui e vou desmontar isto tudo. Porque no nosso caso, né, uma das nossas intenções é literalmente não mostrar a forma correta, porque ó, isso sinceramente é um bocado, seria até um bocado como é que eu ia dizer? Algo um pouco vangloriador, digamos assim, a gente dizer, não, que esta é a forma correta, mas a gente opera de uma forma diferente. E é isso que a gente quer mostrar também, uma forma diferente de trabalhar. Okay? Lógico, com base nas experiências que a gente já teve e lógico, aquilo que a gente puder agregar de valor, vai agregar. E as pessoas podem aceitar. Aquilo que não der, também, como é óbvio, ninguém é obrigado digamos, a fazer as coisas como nós fazemos, como eu. Mas a nossa intenção é essa, é passar o conhecimento que a gente tem também, e por isso é que a gente gosta de ter a nossa banda, ter no caso eu como técnico, fazer esse estudo todo, para que a gente realmente possa mostrar, olha, isto é um culto, ou isto é um louvor, ou isto é um evento preparado com pés, com cabeça, em que cada pessoa está focada no seu local, no seu trabalho, digamos assim, né? E o trabalho em equipa e depois a parte fundamental, que isso é realmente, até foi por isso que eu os conheci, a empresa, né? Que é realmente unir o corpo, né? E por isso é que estão tantas igrejas juntas, né? Porque realmente esse é o foco, né? Então lá está, resposta às 3 questões e com certeza há muitas das questões. Preparação, né? Então, ou seja, isso, como é óbvio, aplica-se para tudo, né? Até é bom estarmos a falar aqui os 3, porque os 3 somos músicos, né? E os 3 somos técnicos de som, né? Às vezes isso poderia não se aplicar até para outras pessoas, por exemplo, o Paulo, talvez, ou o Ito, ou o outro Paulo, né? Não o Paulo, é Paulo Oliveira, né? O que toca baixo e bateria. É assim, Alex, a gente chama Alex. Alex. É Paulo Oliveira, sim, exatamente. Okay. Paulo Alexandre. Paulo Alexandre, ok. Não, então é melhor. É melhor. Vocês chamam o Alex também, Eu chamo-lhe Alex, sim. Ok, então eu vou-lhe chamar Alex, porque assim é mais fácil para a minha cabeça separar, distinguir os dois. Exato. Não no caso do Alex, mas no caso do Paulo, ou o caso talvez do Cássio, que pelo que eu percebi ele não toca no instrumento. O Cássio também toca, acho que aqui também toca? Ok, sim, boa. Ele é que não tem estado a tocar, mas ele também toca. Ok. Mas para vocês isso é bom porque até mesmo a questão do louvor em si, de preparar o louvor, é fundamental. E é lógico, quanto mais se prepara, muitas vezes é uma coisa muito simples que eu vos posso dizer e mostrar que a preparação faz tudo, que é, por exemplo, eu tendo tudo preparado, tendo tudo feito, já tendo algum conhecimento, eu faço o som das 9 e das 11 e o culto corre totalmente diferente, tanto com a resposta das pessoas como realmente o louvor em si, né? Tipo, haver o que a gente chama de engajamento, né? Das pessoas estarem ali, estarem envolvidas, do som vir com aquela pressão, como é que a mesma pessoa, com a mesma mesa, sem mexer praticamente nada, das 9 às 11 tem dois sons diferentes. Onde é que está aí, onde é que está a variável? Está em cima do palco. Porquê? Por exemplo, no nosso caso, ali em Sintra, às vezes, a gente não tem ensaio durante a semana. Então chega-se às 9, ainda se chega antes do culto. Né? Se houver alguém que não preparou as músicas ou as músicas não forem enviadas com tempo, o que é que vai acontecer? O culto das 9 não é um culto, é um ensaio. Praticamente. Né? Chega-se às 11, já se ensaiou para o culto das 9, como é óbvio, de manhã, a gente chega lá às 7h30, e já teve o culto das 9, mesmo, né? Então chega às 11, epá, a banda está toda ensaiada, de repente acontece magia e o som sai bom. Então, lá está, preparação é tudo, como é óbvio. Então, isso também estou a dizer porquê? Porque muitas vezes vocês vão encontrar, o som está mal, o som está mal, o som está mal. Quando vocês saberem que estão a fazer o vosso trabalho verdadeiramente, quando vocês já tiverem consciência disso, eu sei que isso ainda leva um tempo, porque é lógico, há muita coisa que ainda tem que se aprender, né? Então com certeza do início a grande responsabilidade ainda vai cair sobre vocês, mas depois vai chegar a um ponto em que a responsabilidade começa cada vez mais a estar sobre a banda. Porquê? Porque o vosso trabalho lá está, preparam tão bem as coisas, já estão tão habituados a fazer aquilo, que a responsabilidade, digamos assim, de haver realmente uma qualidade sonora e haver um engajamento é, sim, da banda.
né? E a mesma coisa, por isso é que eu salientei a questão de vocês serem músicos, é que existe também a preparação, né? Porque senão não adianta. Não adianta vocês estarem aqui 10 anos a fazer aulas comigo, o que eu gostava muito, porque com certeza eu daqui a 10 anos vou saber 30 vezes mais e vocês também, então assim, uns vão aprender com os outros, com certeza vamos trabalhar muitas vezes, muito juntos, como é. Mas não, lá está, sem banda, não esqueça. Claro. Não é difícil, não dá mesmo. E isso, outro exemplo que eu vos posso dar. Epá, tu só fazes um bom som quando vem uma banda de fora. E eu, claro, a banda ensaiou. É uma banda que a gente sabe que ensaia. É lógico. Lógico, a banda de fora ela vem e vem ensaiadinha. Achas que a banda de fora que vai tocar numa igreja não vai ensaiar? Não vai querer fazer feio? Não vai. Agora a banda que está em casa, às vezes, né? Não estou a dizer que é o vosso caso, atenção, estou a dar um exemplo, como é. E dou até o meu próprio exemplo, porque eu sei que às vezes o pessoal fala, aí a MC é muito boa, muito grande, muito isto, muito aquilo, mas tem os seus defeitos, okay? Como é óbvio, porque é uma igreja, igrejas são pessoas, né? Deus é só um, mas igrejas são compostas por pessoas, então como é óbvio, há sempre coisas que se podem melhorar e trabalhar, né? E essa realmente é uma delas, às vezes a gente esquecer que está em nossa casa e não, a gente tem que preparar sempre as coisas, ter as músicas com condições, cada pessoa tirar as músicas em casa, para quando chegar no culto realmente praticamente nem é um ensaio, é só ali uma passagem de som rápida, um juntar ali das harmonias do que é que está a acontecer e verdadeiramente adorar Deus. E isso para mim realmente é o ponto-chave. É que literalmente, Ricardo, só para teres a noção do que é que aconteceu no backstage. Eu não sei se o Marco já teve essa reunião com vocês, mas nós estamos a fazer já preparámos, não sei, lá está. Não sei se ele já teve essa reunião ou não com vocês, mas nós preparámos até um ficheiro em que nós demos um feedback do que é que foi previamente feito e do que é que nós nos comprometivemos a fazer e do que é que nós previmos que fosse acontecer e do que é que realmente aconteceu. E tudo o que a gente previu que iria acontecer, aconteceu, e ainda fomos surpreendidos logicamente, com algo ainda mais sobrenatural do que estávamos à espera, né? Mas porquê? Porque realmente houve uma preparação imensa. Então, é isso é aí que eu quero chegar. A questão da preparação está em que eu não tenho que preocupar com a parte técnica. Porquê? Porque eu estudo, seja som, seja o meu instrumento, né? Eu preparo, né? Eu estou bem ali, estou bem com as pessoas, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo o que era necessário antes. Chega ao dia, Deus aparece. Deus faz a parte dele também, né? Opa, fiquei sem bateria, será? Não. Desculpe lá, que agora não posso atender. Estava-me a ligar aqui, desculpe lá. Então, ou seja, e acreditem, foi por isso que eu estou a dizer que o que é que a gente fez? É que literalmente as coisas, pouquíssimas coisas falharam ali e o que falhou, realmente não estava nas nossas mãos. E as coisas aconteceram. Garanto-vos, 99% das coisas, das vezes é isso. A gente prepara e as coisas acontecem. E estamos a falar realmente espírito, porque para mim o culto só tem sucesso se ele tiver presença de Deus, como é óbvio, né? A gente tocou bem. Isso para mim já, lá está. Não, está tudo a tocar bem. A banda está bem, mas eu começo a olhar para o lado e vejo as pessoas ali especadas a olhar, sinceramente não está a correr bem, realmente, né? Está a haver um bom concerto, talvez, mas não é para isso. Assim, lógico, eu estou a ensinar som, estou a ensinar som para qualquer coisa, né? Seja para um culto, seja para um concerto. Mas estando a falar realmente de culto, o sucesso no culto é realmente as pessoas estarem a adorarem a Deus em comunhão, né? E elas estarem envolvidas ali, né? Então, isso realmente só se dá quando há preparação. Logicamente não quer dizer que tem que estar tudo perfeito, não é isso, ok? Mas eu noto, e vez após vez, quando nós preparamos, algo de errado acontece, ainda assim, porque houve preparação, as coisas fluem, mesmo estando alguma coisa errada. Agora, quando há uma desorganização geral,
quando as coisas não são preparadas, as pessoas não falam umas com as outras, as pessoas não mandam as músicas, é só a gente pensar, não, peraí, quer dizer que a gente diz que o culto, é lógico que a gente não estou a dizer isto como soberbo, ok? Atenção ao que eu quero dizer. Não estou a dizer isso, não me estou a pôr no lugar de soberbo. Mas pensem pensem que vocês têm ali, vocês são Deus, ok? Então põem o celular por baixo e dizem, espera aí, este gajo não preparou nada, não ensaiou. Diz que o culto que é o auge da semana dele, mas ele prepara em 5 minutos e ele quer que eu chegue aqui e faça tudo, né? Faça um milagre todas as vezes, todos os cultos. Ou seja, quando a falta de preparação passa a ser uma regra, vezes e vezes enquanto eu vejo que as coisas não fluem, não fluem, não fluem, não fluem. Pai, pode ter uma banda boa até, mas se não está bem ensaiada, se as coisas não foram bem preparadas, às vezes até se quer orar antes do culto. Quando a banda, quer dizer, tu vais fazer um culto e tu não oras antes do culto. Que preparação foi essa? Então é normal que as coisas depois não aconteçam e as pessoas ficam ali assim, especadas, porque nem a banda, que supostamente a banda ela está lá para levar as pessoas também a adorar, né? Mas principalmente se a banda não está focada em adorar a Deus, e como é que ela se pode focar em adorar a Deus? Tendo preparar tudo, então esquecendo praticamente a técnica, porque está tudo preparado, que flui, né? Se isso não acontecer, logicamente assim, o culto não é um sucesso, como a gente está a dizer, né? De haver presença e das pessoas estarem envolvidas. Mas é isso, ainda bem que estamos aqui os três, que acho que estou à vontade de falar isso com vocês. E não sei se concordam ou não, como é óbvio, isso é a minha opinião e a minha experiência, né? Mas acredito que... Sim, claro que sim, faz todo sentido. É Não realmente houver aquilo que eu preparação. tenho visto, né? Às vezes há um pouco aquela frustração e falo por mim, né? Que a gente tenta preparar da melhor forma as coisas, mas depois a banda não corresponde àquilo que a gente idealiza. E já é um pouco fora do tema, mas às vezes é um pouco assim, pois também não. Pelo menos na nossa igreja não temos muita gente, temos falta de pessoas. Por isso daí eu estar muitas vezes a liderar e a fazer som ao mesmo tempo, como tu sabes. Mas chegas a uma altura que epá, começa a ser a força do braço, estás a ver? E já não é graça, não é? Então depois tentas fazer, ao chegar a todo lado, aí tu dizeres e teres-me dito naquele áudio, muitas das vezes apanhas eu fazer as malhas no piano que são da guitarra. Porque, não, eu entendo perfeitamente o porquê, né? Como é óbvio. Não, tentas que a coisa apareça feita, estás a ver? Claro. Não consigo. Às vezes é um pouco, ok, então vamos sentar as pessoas, mas depois sentas as pessoas e fico lá sozinho. É um pouco assim, às vezes não é fácil, mas eu percebo e concordo plenamente, tem que haver preparação para tudo, não é óbvio. Lá está aí, aquilo que eu te falei também no áudio, e volto a dizer, é bom estarmos aqui porque fazemos todos parte também do louvor, né? Mesmo essa parte da banda, né, pá, é arranjar estratégias. Eu sei que é difícil, lá está, a gente também não controla as pessoas e às vezes se calhar tu mandas com um mês de antecedência e mesmo assim a pessoa não tira, né? Isso não há como controlar, como é, mas... E há malta mas... também que não tem instrumento em casa, sabes? É tramado às vezes. Tem malta... Sim, isso é complicado. Não tem... Sim, não ter uma bateria em casa, ou não ter uma bateria em casa. claro. Como é que eu vou pedir? Pá, pelo menos ouvir, né? E tentar tirar as partes das músicas, mas não consigo estar a dizer, olha, tens de tirar o break assim assado, ou tens de tirar aquela malha, mas eu não tenho piano, como é que eu faço? Depois, pronto, é tramado. Mas pronto. Não, isso eu entendo, claro. Vamos trabalhar contigo também nesse sentido não sinceramente, tenho que pensar literalmente como criar essas estratégias para ajudar também as pessoas, porque não é só tirar pedra, como é óbvio, não? É realmente nós ajudamos as pessoas no sentido, ok, pá, tens essa dificuldade, então vamos estudar aqui de forma que a gente também pode ajudar as pessoas também, como é óbvio, a ter a conseguir fazer também o papel, em casa. Sim. Porque há esses dois extremos. Há o extremo em que a pessoa realmente não consegue e há o extremo em que a pessoa tem tudo em casa, mas realmente não quer, né? Tipo, não está comprometida, realmente, literalmente. É lógico que a gente tem que ter os dois lados, a gente tem que conseguir trabalhar com eles, né? Como é, exatamente. Porque realmente o bem mais escasso nas igrejas não é dinheiro, porque
a gente está farto de saber que quando a gente se compromete com alguma coisa, Deus faz também e usa seja quem for para fazer, ou o louvor todo compromete-se e epá, olha, eu vou deixar de ir ao McDonald's 2 vezes por mês e vou dar aí 20 euros ou 30 euros para ajudar a comprar, sei lá o quê, né, durante não sei quanto tempo, né? Já fiz isso, a nossa bateria, o kit todo custou, eu dou sempre esse exemplo, né? Que a MC é grande, mas ela não, não tem dinheiro para nada. A bateria está lá, pá, a bateria customizada, com o acrílico, com os microfones, tudo e mais uma coisa. A igreja não deu um cêntimo. Igreja, né? Ou seja, não foi um cêntimo usado de dízimos, nem ofertas, nada disso. Sim. Foi tudo oferta de pessoas especificamente para aquilo. Né? Eu, um deles, com várias pessoas, pá, todos os meses dava 50 euros para ajudar. Durante o ano tivemos ali a lutar todos para conseguir pagar aquilo. E foi, graças a Deus está. E com isso, várias coisas. Então, lá está, entendo. Lá está, é criar essas estratégias, né? E pensar, mas eu sei que não estou a dizer que seja fácil, como óbvio, mas estou cá para isso e até agradeço também, às vezes, imagina, Ricardo, tu encontraste uma estratégia para resolver esse problema das pessoas, pá, até é bom partilhares connosco também. Claro, Com certeza a tua sim. dúvida, porque aquilo que eu estou com vocês com certeza é o que eu já fiz com outras pessoas, ou seja, ver as dificuldades das pessoas e resolver, e depois tentar partilhar com todas as pessoas que eu conheço essas estratégias. Né? Bom, vamos continuar, digamos assim, no plano, que com certeza a gente já está a falar, estamos nele, mas vamos à parte um pouco mais prática, né? Que também é para isso para vocês que cá estão. Conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Ok. Eu vou dar, talvez isto seja um pouquinho chato, ou não sei, talvez. Mas é só para vos dar um breve overview do que é a diferença entre uma mesa analógica e uma mesa digital, ok? E a lógica, assim, é quase uma vassourada, assim, de leve, porque é óbvio, existem mesas muito mais analógicas, muito mais complexas que esta, ok? Passando só um pouco naquilo que a gente falou na semana passada, não se esqueçam que aqui não existe conversão de analógico para digital, porque é tudo analógico, tá bem? Então, aqui não há conversores. Se houver é só na parte dos efeitos, porque os efeitos, como é óbvio, não existe aqui. Estes efeitos têm, se não estou errado, ele tem aqui uns... tem aqui o reverb, não existe uma sala, um room aqui dentro desta mesa, como é óbvio, né? Mas não se enganem que um hall, um room, um plate são literalmente... Um hall é um corredor, né? Os Beatles, quando usaram o efeito hall, eles usaram o microfone num corredor, ok? O room, que é uma sala, existem grandes estúdios que eles têm literalmente uma sala feita acusticamente de forma a que ela tenha reverb, ok? Então, lógico, eu estou a brincar que isto não tem cá dentro essas coisas, mas os domes, eles estão realmente associados a coisas que existem na realidade, à exceção quando é realmente um efeito que diz mesmo digital, né? Existe, ok? Mas tudo o resto aqui, estamos a falar que é algo analógico, né? Então, uma mesa digital analógica, grande diferença dela para uma digital é que ela é em linha, né? Ela tem que ter realmente a entrada, a compressão, a equalização, etc., que eu já vou dar aqui um zoom maior, mas é sempre em linha. O que é que isso quer dizer? Neste caso, por exemplo, eu tenho aqui 16 canais, então tenho que realmente ter 16 linhas de entrada e ter 16 faders para poder trabalhar com a mesa. Se eu precisar aqui de 100 canais, eu vou ter que precisar ter isto aqui, estes 16, vezes outros, sei lá, 7 ou 8, né, para dar os 100. Né? Então vou ter que ter uma mesa aqui com talvez 3 ou 4 metros de largura. Né? Para 100 canais talvez até tenha mais do que 6 ou 3 ou 4 metros de largura. Então, ou seja, daí a necessidade também das mesas digitais e do sucesso, digamos assim, das mesas digitais acontecer, é que realmente permite-nos ter, como é o vosso caso na Logos, ter uma mesa que não tem zero faders, né? Ou seja, acaba por não ter nenhum fader, porque é uma mesa digital, operas no computador, ou no tablet, ou no telemóvel. Né?
Não estou a dizer com isso que seja o melhor, atenção, porque eu gosto de ter também algo com que tocar, como o Flávio não apanhou, né? Mas como a gente estava a falar, Ricardo, a tal questão. Para mim, o mundo ideal é ter ali os 16 folhas mais o massa e ter, lógico, alguns potenciais para que eu possa brincar com alguns efeitos, etc. Mas, por exemplo, é tal a vossa mesa, a SQ5, pá, é uma mesa para mim que ela é perfeita. Se não estou enganado, tem são os 16, exatamente, 17, 17 7 folhas. folhas, perfeito, perfeito. Yeah. Para mim, só faltava, para ela ser verdadeiramente perfeita, é ter os 16, no caso 17, desculpa, e ter aqui deixa-me só ver se me parece aqui a SQ6, yeah. E ter aqui alguns, como esta tem aqui. Ter aqui 2 ou 3, poderia ser como isto, Yeah, estás a ver? yeah. Que a outra, porque estes aqui são personalizáveis também, ok? Estes Sim. potenciantes. Então, isso às vezes ajuda, dá jeito, mas não é obrigatório, ok? Tipo, O que é que punhas ali? Eram os efeitos? Não. neste caso poderia pôr o send, Os por exemplo, EQs. das vozes, os sends ou seja, a Sim. enviada de reverb das vozes. Ok, sim. Porque muitas vezes o que eu por norma faço é pôr o reverb, o envio daquela voz específica para o reverb, o envio, ok? Eu ponho a 0 sempre, em todas elas. E só o return geral é que eu mexo. Só que às vezes há uma voz, por exemplo, mais aguda, que excita o reverb de uma forma, ah, tipo, até, imagina um back de uma mulher e o vocalista principal. Por Mas norma, diz-me a só uma mulher... coisa. Sim, Não te esqueças de dizer, só para eu não vai perder lá. aqui o. Porque A apareceu aqui tua... uma dúvida. Sim, sim. Tu tens o send, depois sempre a 0, pronto. Mas depois tu tens um canal de efeito para o reverb. Mas tu tens, imagina, para cada voz tu tens um canal de efeito ou tu escolhes um canal de efeito e as 3 vozes entram nesse canal de efeito. O reverb, por norma, é assim, no mundo ideal eu teria um para cada. Ok. E depois, isto é muito perfeito, eu tenho um para cada e tenho um geral. Porquê? Um para cada, porque lá está, quando eu faço um trabalho mais denso, mas ao mesmo tempo, denso que eu digo mais específico para aquela. Esqueço, cortem a palavra denso. Eu faço um trabalho específico para cada voz, ou seja, eu moldo o reverb de forma a que ele soe bem para aquela voz. Porque basicamente era isso que eu ia dizer, ou seja, uma voz aguda, por norma, É. excita mais o reverb do que uma voz grave. Ok? Então, se eu tiver no mesmo reverb o líder com uma voz grave e uma mulher a fazer um back com a voz aguda, por mais que a voz em si, seca, esteja mais baixa, mas no reverb, ela como está a 0, ela está a chitar mais alto, ok? Então Ok. o reverb, o som do reverb sai mais alto, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu também quero ter, ou seja, daí eu pôr uma voz, ser bom teres um reverb para cada voz, mas ao mesmo tempo tu queres ter, queres que a banda soe no mesmo ambiente, como é óbvio, Pois, né? pois era essa a Então, questão, exatamente. então acabas por depois também usar um reverb. No vosso caso, mais ainda, vocês tendo no caso, se vocês já têm um rack de 4 efeitos, então aí obrigatoriamente precisam ter um reverb só para todas as Para vozes. todas, pois, exatamente. Agora, eu no caso, não misturaria o mesmo reverb de vozes com instrumentos. Ok? Deixava só para vozes. Só tenho direito a um reverb, então só ponho vozes. Não ponho mais nada. Ok. E até porque instrumentos, assim, por norma, à exceção, por exemplo, do violão, que não consegues, a não ser que a pessoa tenha um pedal de reverb, por norma não consegues deixar o violão molhado, digamos assim, wet, né? Sim, Com sim. reverb. Mas tirando isso, o teclado, guitarras, Tem sempre, o yeah. baixo tu não vais usar reverb, não convém, principalmente ao vivo, porque suja muito o som, perde a definição, o grave. A bateria eu uso quase sempre, se tem essa opção, na caixa e nos pratos, suaviza um pouco os pratos e dá uma dimensão maior também à caixa, Ô, Rubens, à tarola. Sim, quando usa a mesa digital, é isso aí que você mostrou agora, né? Essa mesa aí esta aqui é digital. Sim. é digital. Yeah. Então, lembra que você falou que tem os decibéis? Sabe esse negócio aqui, ó? Que tipo aqui, aonde é Espera aí que eu não estou a colocado. ver, tenho que te pôr maior. Espera aí, só um bocadinho. Dá para você ver aí? Dá, só que tu estás pequeno para mim, espera aí. Não te mexes. Acho que eu tenho que parar de... É,
Assim já deixa. Isto aqui é os hertz, sim. Então, aqui tá falando, a gente tem que saber um pouco o que é contralto, o que é tenor, né? Uma voz mais aguda. Sim, não. Os decibéis, a gente tem que calcular mais ou menos isso, né? Sim, não. Isto aqui não são os decibéis, isto aqui são hertz. Hertz. Hertz, frequências. isso. São as frequências, exato. É a escala de frequências, ok? Tu aqui, se tu chegares para trás, tu vais ter de 20 Hz a 20 mil Hz. No caso, vais até 16, boa. E aí é o. Aqui Isto é grave, aqui, né? aqui é grave, aqui é agudo, agudo, exatamente. Na realidade, existem instrumentos que vão até aos 20 mil, ok? Não aos 16. Aos 16 mil, como aparece aí. A voz, por exemplo, tu tens partes da voz que chegam a ir aos 17 mil, 18 mil, ok? Agora, a nível de instrumentos, não precisas de focar a nível de voz tanto assim, ok? Não existe nenhuma voz que tu mixes que seja um baixo, ok? Não existe nenhuma voz que só faça daqui desde os 80 ou 90 Hz e que chegue aqui e pare nos 300, ok? Igual esta voz que está aqui a verde, a dizer baixo. E ela está a parar aqui mais ou menos nos 300 Hz, né? Entre os 200 e os 400, está a parar nos 300. Não existe nenhuma voz humana que pare nos 300. Jamais. Né? Jamais, jamais, jamais. Nem nenhum soprano que vá entre os 200. Essa escala aqui está bem... Ela deve estar focada somente no corpo. Do corpo em si. A gente chama o corpo do instrumento. Ok? É onde vão estar as notas fundamentais. Mas aqui a extensão de uma voz de baixo é muito maior, ok? Do soprano, então, nem se fala, ok? Mas eu, pessoalmente, eu não sei distinguir essas... Se tu me pedires para fazer, faz aí o baixo desta música. Eu, pessoalmente, eu não sei. Eu sei de mixar qualquer voz que tu me deres. Entendes? Entendes o que eu quero dizer? Mas quando mexe na mesa digital, aparecem essas funções lá, né? Que aparecem em gráfico ainda, né? E eu lembro quando você foi da última vez lá, você explicou, olha, Flávio, Sim. se tiver aqui, você pode regular isso aqui. Sim. Nossa, é muito complicado essa parte aqui das frequências. Não, com certeza. Isso é algo que vocês vão aprender, como é. Mais rápido até do que talvez posso pensar. Mas isso não te preocupes que isso... Por exemplo, essa é uma tabela que eu já usei muito, mas um pouquinho mais extensa, digamos assim, porque aí ela realmente ficou um pouco mais fechada, digamos assim. Mas deixa-me só voltar aqui a partilhar a tela. Mas... Oi, não é isto. É aqui. Isso. Mas, por exemplo, se tu quiseres focar mais ou menos nisso que estavas aí, tu numa mesa analógica, tu vais ter... E esta é outra desvantagem da mesa, que tu vais só ter um equalizador paramétrico muito, muito reduzido, ok? Ou seja, vamos só ir do início, que é para eu dar... Ou seja, para conseguir-vos dar o mesmo conteúdo que dei à outra turma, tá bem? Nós vamos ter uma mesa analógica, às vezes com mais ou com menos opções, ok? Mas por norma vais ter aqui uma entrada, ok? Entrada básica XLR, quando for um cabo XLR balanceado, ou em jack, ok? Também pode ser balanceado ou não balanceado. Não se esqueçam que o cabo balanceado é aqueles cabos que parecem um cabo estéreo, tá bem? O jack, mas com as duas riscas vermelhas. As duas riscas. Não quer dizer que ele seja estéreo, quer dizer que ele é balanceado, tá bem? Um cabo balanceado ele pode ser estéreo. Aí, no caso, ainda é um mini jack, não sei, acho eu. Ou é jack? Tens acho que isso é jack. O que tu mostraste, Flávio. Não tinha visto. Ele tem duas pontas. Exato. É o que você falou, né? Exatamente. É isso. Yeah. O insert, quando vocês virem o insert, é para os efeitos. Só que para um insert de efeito externo, ok? Às vezes vocês têm... Por exemplo, vocês podiam até pôr um pedal de guitarra aqui, se quisessem. Numa guitarra, ligavam a guitarra aqui diretamente. Se quisessem, podiam pôr um pedal de guitarra aqui. É que controlassem ali na mesa de som, por exemplo. É um exemplo que eu estou a dar, talvez não muito óbvio, mas poderiam utilizá-lo, ok?
sei lá, um reverb para a bateria, um afinador de voz, por exemplo, podiam pôr aqui. Tá? Como é que o som volta a entrar? Isso fez uma confusão do caralho. Isto aqui é um insert e estás a ver o I e O, quer dizer que input Sim. e output. Ou faz seja, os dois. Exato, e é um Ok. cabo que também é balanceado, uma ponta ela é balanceada, é um cabo TRS, né? Sim. Com as duas listas, só que depois ele é um Y, ok? Então, como ele divide, um vai para o input do efeito, outro sai do Já output. percebi. Ok, Ok? ok. E depois, ok. ou seja, ele entra e sai Exatamente. por aqui, ok? E basicamente é isso na parte do input, digamos assim, né? Esta parte inicial. Espera aí que eu não estou conseguindo mexer aqui no gajo. Hello? Mouse? Mouse? Ok. Clear all drawings. Ok. Depois. Isso que isto está chato. Depois vamos ter então o controle de ganho, ok? Por norma, não se esqueça, este low cut, ele é muito, mas muito nosso amigo, low cut, ok? Vozes, violas, guitarras, teclados que não tenham muito corpo, ou seja, que quando tiveres um baixo, epá, eu, às vezes no teclado também faço guitarras elétricas, tudo isso eu uso o low cut, ok? Ou o low cut ativo, ok? Porquê? Vai limpar imenso a região dos graves, que é a pior região para se mixar, okay? Para se ter qualidade também. Logo a seguir temos um compressor. Duas coisas aqui que para mim são umas grandes desvantagens de uma mesa analógica. Low cut. Ok, é um low cut, fixe. Mas está a cortar o quê? Quais Pois, frequências? exatamente, a questão Ok? é isso. Está a cortar quanto? Quais frequências? Vai ter aqui 80? 100? Quantos dB está a cortar? É um low cut de quantas oitavas? De 24 oitavas? De 18? Ok? Quantos dBs por oitava é que ele está a cortar? Ok? Não nos diz nada. E o compressor é a mesma coisa. O 0 a 10, o que é o 0, o que é o 10? Ok? Yeah. O 0 é mínima compressão, é máxima compressão, talvez seja mínima, ok? Mas quando tu mexes, é o quê? É o threshold que estás a mudar, estás a mudar o rácio, estás a mudar o quê? Entendes? Então, tudo isso, para mim, é fixe, mas eu, por exemplo, o compressor aqui da mesa, dificilmente usaria, porque eu não sei literalmente o que é que eu estou a fazer, e não só. Como é óbvio, eu numa bateria não posso usar o mesmo compressor que numa voz, né? Até mesmo em duas vozes, se for voz falada, eu uso um tipo de compressor, se for voz cantada, eu uso outro, ok? Então, tipo, tudo isso, para mim, estou muito limitado neste tipo de mesa, ok? Neste caso, lógico, se me des uma SSL 4000 ou uma SSL 9000, que são tipo mesas de sonho yeah, de 100 mil, 200 mil euros, ela vai ter controle de compressão, okay? Como é? Diz Flávio. Não, você falou aí dos decibéis, o ataque e o release também entra nisso? Exato, nós não temos um ataque e um release aqui de controle, né? Não tem. Aqui não tem, né? Mas na digital tem. Na digital já vai ter, ok? Então por isso é que eu prefiro uma mesa. Mais problema ainda. Não é problema. Ele é uma ferramenta Mais para solução. tu trabalhar, estás a ver? É uma solução. Okay? Não, mas é mais problema para tu aprenderes, eu sei. Mas a partir do momento em que aprendes, aquilo é uma ferramenta fantástica. Tá? Mas não se preocupa, o compressor é verdadeiramente talvez a ferramenta mais difícil de se aprender a utilizar, ok? Mas eu vou fazer o meu melhor e o possível e o impossível para conseguir passar isso. E atenção, não é que eu seja um mestre do compressor, como é, né? Mas graças a Deus venho aprendendo cada vez mais como dominá-lo. E depois é outra questão, é que existe imensos tipos de compressor também, né? Existe mais tipos de compressor do que existem tipos de equalizador, por exemplo, né? Então, mas parece que na mesa analógica parece que é mais fácil de mexer, não é? Só que não é questão de ser fácil. Porque... ou seja, mas tu estás... Imagina... Está ali já tudo. Tipo assim. Eu entendo o que é. Mas imagina, é tu conduzir de mãos amarradas, entendes? É tu não poderes... Imagina, tu só podes andar em linha reta numa estrada. Só, ok? Tu consegues andar rápido em linha reta, consegues.
Mas se precisares virar para a esquerda ou para a direita, não consegues, entendes? É literalmente, é isso. Eu acho que é o melhor exemplo que eu te posso dar. Olha, eu posso ir muito rápido com esta mesa. Pá, força. Mas só andas em linha reta, entendes? Jamais tu podes virar para a esquerda, para a direita e fazer um ângulo, voltar atrás, entende? Ter o controle, e isto estamos a falar em 32 canais, entendes? Sim, sim. Lá está, o exemplo que eu te dei é fundamental. Uma voz falada e uma voz cantada têm rácios diferentes, têm releases diferentes, têm ataques diferentes, ok? Por mais que tu digas, não, eu no máximo eu só vou comprimir 6 dBs, ok? Que é normalmente onde eu gosto de chegar. 6 dBs. Às vezes, dependendo do compressor, como algo pode ser mais, às vezes até menos. Mas você fala isso, eu fico de olho no sinal lá. Igual Exato, você falou. no sinal de que Se corta. chegou no verde ali, tá no amarelo, tá bom. Mas chegou no vermelho, aí pronto. Ah, Eu já não, tenho mas que abaixar alguma coisa. aí já estás a falar de ganho, ok? Eu estou a falar de compressão. Ah, Compressão é ao contrário, ou seja, ganho é para cima, compressão é para baixo, né? Eu estou a falar de 6 dBs de corte. Depois tu vais entender isso. Eu vou mostrar algo bem visual no programa de edição que tu já me chateias há muito tempo para te ensinar, e agora vais ter a utilidade de aprender. então tá bom. Lembras-te? Lembras-te? Aquele Lembro, programa de lembro. edição? Então, vamos aprender em vários, inicialmente no Reaper, que é o mais. É algo que vocês todos têm acesso, como é, que é gratuito. Mas o que eu estou a dizer são 6 dBs de compressão, por norma, ok? De volume em que o compressor baixou, ok? Por norma, em quase todos os canais, tu podes ir lá buscar 6 dBs. Mas, para uma voz falada, por norma, para ter 6 dBs em que a voz soe ao mesmo tempo bem no lugar certo, talvez tenhas que usar uma compressão de 10, de 1 por 10. Sendo que numa voz cantada tu só podes usar 1 por 4, 1 por 3. Porquê? Porque senão tu vais notar verdadeiramente que o compressor está ali e está ativo, entendes? Numa bateria, num bumbo, tu não precisas usar 1 por 10, porque o bumbo não tem dinâmica, praticamente. O bumbo, a pessoa não consegue, se ela tocar ali de levezinho, o bumbo não sai, não soa, né? Então, por norma, ela vai ter uma dinâmica quase sempre igual. Quase, né? Não é sempre, mas quase sempre igual. Então, se não tem tanta dinâmica o instrumento, não precisa usar tanto compressão, entendes? Então, tudo isso conta. E eu aqui, o que é que eu tenho? Não tenho nada, entendes? Tenho um sinal que me diz vermelho e que não me diz, que me aponta acende a luz vermelha, mas que também não sei o que é. Assim, quando a luz está vermelha, quer dizer o quê? Que eu estou a cortar quantos dBs, entendes? Estou a cortar 2, estou a cortar 100. Porque 100 dBs de compressão também é sinal, também é compressão, entende? Então é isso que eu digo, que estás muito amarrado, muito limitado. Ela não te dá nenhuma referência, não te dá nenhum feedback, ok? Do que é que está a acontecer, e tu precisas ter isso, entende? É a tal questão da preparação, não é? Não, espera aí, eu estou a cortar aqui 100 dBs, o que é que está a acontecer aqui com a voz? Que a voz parece que ela chega a um ponto e parece que alguém... A voz grita, mas o som diminui. O que é que está a acontecer? Estou a comprimir demasiado. Mas como é que eu vou saber quando é que está bom, entendes? Tens de confiar mas extremamente mais nos teus ouvidos, entendes? Isso só acontece com o quê? Com a experiência, então imagina, tu para tirares um som ótimo de uma mesa analógica, tu levas muito mais anos do que levas para tirar um som bom numa mesa digital, entendes? Bem, dando continuidade também para não ficar tarde. Logo de seguida, por nome, ok? Temos ganho, ok? Compressor, logo de seguida equalizador, ok? A mesma coisa, ok? Só tenho, por exemplo, para os agudos, só tenho 12 kHz, ou seja, nos agudos eu só posso mudar os 12 kHz. Mas há outra questão. Este equalizador, logicamente, ele não pega aqui, aquele gráfico que tu mostraste, né? Ele não pega exatamente nos 12 kHz, só nessa banda e sobe e desce. Não, ele vai pegar em bandas laterais. Ok? Eu estou a fazer isto, vocês depois vão entender o porquê, ok? Fator Q, né? O fator Q, exatamente. Qual é o fator Q deste equalizador? Ele é variável, ou seja, imagina, quando ele está no zero, ele está assim e depois vai afinando, ou ele vai sempre assim, entendes? Vai sempre, tipo, arrastando todas as frequências laterais no espaço, sei lá, de 1000 para um lado e 1000 para o outro, entendes? A gente não sabe o que é que está. O mid, a gente consegue mudar um pouco a frequência, mas também não sabes qual é o fator Q. O low é a mesma coisa, só 80 Hz. 80 Hz, tipo, low, 80 Hz. Eu tenho aqui, isso que eu posso mostrar? Não, deixa estar, porque senão a gente vai perder o foco da aula e eu vou voltar a mostrar isso para vocês. Está bem? Não te preocupes, não te preocupes.
Logo de seguida, aqui neste caso, a gente tem aqui 4 auxiliares, ok? As zonas auxiliares, em que neste caso, né? 2 são para realmente saídas, são para retorno, e 4 são para efeitos, ok? Ou seja, este aqui é o volume de send, de enviar. Eu vou enviar para o tal canal, ok? Eu vou enviar para o auxiliar 1, ou seja, o canal 1, qual é a quantidade que eu vou enviar para o auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4. Atenção que este auxiliar a gente pode chamar um nome que eu gosto muito mais, que é buzz. Porquê? O buzz ele pode ser tudo. Pode ser um auxiliar, pode ser um grupo, ok? Pode ser uma saída, pode ser um efeito, que é basicamente o que está aqui, tá bem? Este FX, o pré, muito provavelmente, o pré, ele é pré-fader ou pós-fader. Ou seja, eu envio e meto isto, por exemplo, no 1 a 0, mas se eu puser em pré-fader, independentemente de eu mexer no volume, aqui neste volume, ele está sempre a enviar o mesmo sinal. Se eu puser em pós-fader, apesar de eu ter isto aqui, por exemplo, no máximo, o meu enviar no máximo, se eu baixar o fader, eu não vou ter som naquele canal, ok? Isto é muito importante porque, no caso dos fones, eu não quero que, por exemplo, um back, que para mim nunca vai estar tão alto como o líder principal, ele deixe de se ouvir só simplesmente que eu baixei ele na mixagem, né? Então eu quero o quê? Que o meu enviar do canal do back para o auxiliar dele, né, esteja em quê? Em pré-fader, ok? Dá para entender isso? Dá para entender, Flávio? Ou seja, eu quero que a mixagem que eu faço para o PA não esteja relacionada com o que o músico está a ouvir. Então, se eu puser em pré-fader, como o fader não vai influenciar o fader que eu digo do PA, ok? O músico vai sempre só ouvir aquilo que ele pediu para ouvir, ok? O PAN, vocês sabem o que é? Panorama, né? Vai posicionar o canal à esquerda e à direita, se a gente tiver o PA em estéreo. Mute, também não há muito que saber, no vosso caso. Vai mutar o canal. A maior parte das mesas tem aqui esta luzinha. Às vezes, se calhar, a luz é mesmo no botão, às vezes está em cima, está em baixo. Isso, não sei, logicamente, não são todas as mesas feitas de igual forma, mas algum sinal vai aparecer. O clipe está ligado aqui ao ganho, ok? E aí sim é aquilo que estavas a dizer, Flávio, a questão dos menos 6 ou dos menos 18, por norma é menos 18 que a gente deve trabalhar, ok? Se esta mesa ela tiver as 3 cores, verde, amarelo e vermelho, vocês devem passar o ganho de forma a que a luz fique, quando estão numa dinâmica alta, ou seja, uma viola, ela está a bater realmente com força, como se fosse um refrão, ela fica de verde para amarelo, sempre a buscar ali o amarelo. Ou seja, vocês veem que está verde quando ele para de tocar, mas assim que ele toca, ela entra amarela, ok? Nunca vermelho, nunca, ok? Porque senão, lá está, vai clipar, ok? Algumas vezes, mais tarde vocês vão entender, ok? Que algumas mesas analógicas, elas permitem que a gente chegue ao vermelho. Atenção, não estou a dizer nunca, mas nunca digas nunca. Mas a maior parte das mesas que vocês vão trabalhar, a maior parte dos efeitos que vocês vão trabalhar, a gente nunca deve deixar chegar ao vermelho. Num computador, então, nunca. Clipe digital é literalmente mutado. Aquele sinal foi mutado, então não existe informação. Ok? Nestas mesas mais básicas também a mesma coisa. Tá bem? Solo, por norma, quando tu carregas no botão solo, ele envia para estes medidores, ok? O sinal que está a entrar. Isto para mim é fundamental porque ajuda-me também em vez de utilizar este clipe, eu carrego no solo e consigo passar o ganho daquele canal aqui no medidor. Conseguem ver aqui o medidor, não é? Sim. Ou seja, se eu carregar no solo e está o Ricardo a cantar, eu vou pôr a voz dele a chegar quando ele para de cantar, ou estás a cantar de forma média, tipo no 0, e quando chegas a alto, a tocar ali no 2, no máximo no 4. Quando cantas alto. Ou seja, por isso é que eu gosto de pedir sempre à banda, toquem-me o refrão, porque é a dinâmica mais alta, né, que eles vão ter, né? Yeah. E a andar ali a rondar o 0, 2,
a estourar o 4, ok? Mais do que o 4 no estourar, não posso ter. Porquê? Porque está muito perto para clipar, ok? Isso, o solo, numa mesa analógica, ele é fundamental para mim. Porquê? Porque a estrutura de ganho é o mais importante numa mesa, né? Logo de seguida, então, temos o 1 e o 2, o 3 e o 4, que neste caso, muito provavelmente, é para acionar o enviar destes canais, deste canal para os auxiliares ou para os efeitos, ok? Às vezes tu precisas dali de um mute, é como se fosse um mute de envio, ok? Então imagina que de repente a banda saiu do palco e tu não queres que o microfone que está a dar, imaginam, vocês têm um microfone no palco que está a dar feedback, mas só no retorno. Vocês chegam lá e desligam o enviar para o retorno. Em vez de ter que estar a tirar, porque depois esqueceram-se onde é que estava o volume que a banda estava anteriormente, chegam só simplesmente e mutam. E já está, ok? É isso que eu faço por norma, por exemplo, quando eu tenho reverb, né? Tem que aprender isso aí. Pá, isso é com o tempo, por isso é que eu gosto que eu insisti em questão de aula e não em questão de curso, porque no curso simplesmente está ali e pronto, e está. E aqui, olha, não aprendi, Ruben, explica-me novo. E a gente tem tempo e vai explicando de novo as coisas, está bem? Nós estamos com um problema sério com os retornos lá. Depois a gente, hoje como a gente já está assim meio sem tempo, mas depois tu também vais pôr a dúvida, ok? Provavelmente na próxima aula e eu explico da mesma forma que fiz para o Ítalo, faço para ti, está bem? A questão do main é se este PA, muito provavelmente, ok? Se ele está aí para o PA ou não, ok? O mute, ele muta geral, ou seja, não vai para nenhum dos canais, não vai nem para o auxiliar, nem para o efeito, nem para o main, e o main é se ele vai ou não para o PA, ok? A outra parte lateral, para já não vai falar porque ela pode variar muito, ok? Mas basicamente aqui teríamos subgrupos, isso depois são outros 500, tá bem? Muito rapidamente, que é para a gente terminar, só porque a gente também começou um pouquinho mais tarde. Aqui vocês têm o overview de uma mesa digital. Neste caso aqui é a aplicação, Ricardo, não é exatamente a tua, da vossa mesa, e sim é da X32, ok? E este é o preset que eu vos estava a dizer que eu vou utilizar amanhã. Ok? Ou seja, se vocês repararem, ele já está todo pronto, com tudo colorido, já com os panoramas feitos, ok? Tudo nomeado, ok? Ele está muito... Está muito o quê? Não sei. Não ouvi. Os botões tem que depois subir tudo, né? Isso só na hora lá para ligar. Né? Exato. Depois eu vou subir na hora, porque aí não tem como, porque é literalmente, tem que ouvir, né? o que está a ser feito. Exatamente. E não só, porque eu depois não tenho nenhum barulho gigante quando eu ligar as coisas, entende? Então, por norma, eu sempre começo com ou mutado ou no zero. Neste caso aqui, como é um lugar que eu nunca fiz uma mixagem, eu começo no zero. Numa igreja, por exemplo, eu, por norma, já deixo, por exemplo, principalmente a bateria, já deixo a maior parte das coisas já pré-mixadas, ok? Os volumes já no sítio mais ou menos onde eles escorreram bem. Agora, isto aqui, o kick, sim, ele vai começar no zero, ok? Depois eu explico porquê, senão vocês vão ficar aí. Fiquem aí com a curiosidade. Porquê que o kick começa no zero, ok? Agora começou a aula. Depois vocês vão entender. Mas estão a ver, ou seja, já está tudo pronto, até os meus mutes, ou seja, estão a ver aqui embaixo onde tenho mute grupos. Se eu carregar no 1, ele vai mutar e desmutar todos os canais fundamentais, à exceção do teclado, porque por norma o teclado fica lá em cima com o pastor, né? Às vezes, né? Então eu gosto sempre de deixar isto preparado e solto, de forma a que se eu mutar a banda, eu possa desmutar só o teclado com um botão, entende? E o 3 aqui, no caso, são os mains SPE, que é o main speaker, ok? Está em inglês porque não sei porquê, mas bom. Estes canais que não têm mute, porquê é que vocês acham que não têm mute? TB é talkback e click. Agora é a pergunta para $1 milhão. Porquê é que estes dois canais não têm mute? É porque está no ouvido do retorno. Boa, é isso.
Exatamente. do que tá. Exatamente. Ou seja, eu não posso mutar porquê? Porque senão eles deixam de ouvir. Então eu só tenho que deixar a 0. Ok? Outra coisa, este canal, para vocês eu vou falar isto, não falei na outra aula, mas este canal ele nem sai no PA, ok? Por mais que eu subisse e descesse o volume, este canal não ia sair porque ele não está ativo no PA, no estéreo, ok? É a tal questão do mute que eu falei, da outra mesa. O mute ativa e desativa o canal, desculpem, seja efeitos, seja retorno, seja PA, e Ô, aqui Rubem, mexer aí é bem melhor, Rubem. bem melhor como assim? É bem melhor mexer aí do que mexer na mesa ali, ó. Não, não digas isso, esquece. Não parece? Para preparar, sim. Para preparação, sim. Para estar ali na mesa, não. Ou seja, para estar a fazer o culto, jamais. Imagina o que é, tu estás a fazer um culto em que tu precisas ser rápido e tens que andar aqui à procura com o rato, O rato. qual é o fader que precisas. Entendes? É verdade, Ou seja, por isso é que eu digo, não há o certo, não há o errado, não há o mau, não há o bom. É a situação em que tu estás a perceber? Na situação em que eu estou a preparar, eu prefiro sempre preparar um ficheiro no computador, entende? Mas para estar ativo, por exemplo, a Zayn, ela tem esta mesa em que tem todos estes canais, só que é feito no tablet. Pá, assim, eu sou 3 vezes mais lento com a mesma mesa, que é a mesa que eu uso todos os dias. Eu sou 3 vezes mais lento com o tablet do que sou com a mesa mesmo, nas mãos, entende? Porquê? Porque eu não tenho ali 16 fadas para controlar, não tenho ali rapidamente um botão do reverb, entende? Não, tenho que andar de página em página, andar para cima e para baixo, então acaba por ser bem pior, tá bem? Rapidamente, que é em 2 minutos, só para explicar, lá está, que é para a gente conseguir garantir que fala tudo o que falou na outra aula. Eu aqui a vantagem, digamos assim, da mesa digital para a mesa analógica é esta. Eu tenho aqui 32 canais, ok? E eu não tenho 32 canais em linha. Ou seja, eu tenho um segmento de todas as, praticamente tudo aquilo que eu vou precisar de mexer no canal individual, eu simplesmente seleciono os canais, ok? Este segmento está sempre no mesmo sítio, é sempre partilhado, o local em si, o local onde estão as coisas. A única coisa que muda é o selecionar do canal. Então permite-me também habituar-me onde é que estão as coisas, ok? E basicamente, neste channel, ou diz channel, ok, que é o tal resumo, eu vou ter inicialmente o Stereo Link. O Stereo Link vai fazer o quê? Com que eu possa parear sempre um canal ímpar com um par, ok? Eu nunca posso parear um canal par depois com ímpar. O que eu quero com isso dizer? Eu nunca posso parear, por exemplo, o 2 com o 3, ok? Porque se eu carregar no 2 Stereo Link, ele vai pôr no anterior. Está bem? Sempre. Já na mesa, por exemplo, na SQ é a mesma coisa. Tá bem? Sempre é assim. Tem que sempre fazer as contas, tem que fazer as contas nesse sentido. Ok? A seguir, eu tenho o Phantom Power. Ok? Phantom Power onde é que eu preciso? Por norma, em 2 ocasiões. Para as diais, ok? E para os microfones condensadores. Ok? Os microfones condensadores, eles precisam de Phantom Power também. Por norma é que eu tenho microfones condensadores. Por norma, há mais situações, mas por norma é nos overs da bateria. Está bem? Polaridade, ok? Eu vou inverter a polaridade do meu instrumento, está bem? Do meu canal. Onde é que isto se aplica? Por exemplo, numa caixa. Porquê? Porque eu tenho 3 microfones, né? Na realidade 4, neste caso aqui. Ou seja, eu tenho a snare top, bottom, que é para apanhar a esteira, né? Os wires. Na caixa que eu estou a dizer é na tarola, né? Tem que ir traduzindo isto para as várias expressões, né? Ou seja, eu tenho uma caixa, uma tarola, um microfone em cima, um microfone em baixo para a esteira, e depois ainda tenho os overs, que também são microfones que pegam imensa a caixa. Só que eles pegam muito a caixa também, o som de caixa. Ou seja, o que é que quero com isto dizer? Que eu vou ter atrasos, ou seja, a caixa, o som em si da caixa vai chegar aos 4 microfones em tempos diferentes. Vai chegar primeiro ao de cima, né? Depois a este e depois a estes 2. Então, muito provavelmente eu vou ter problemas de fase. Ok? Em que o som ele vai ser um pouco graves. Então eu chego lá e uso aqui a polaridade para inverter, para ver se me traz mais graves. Ok?
Eu testo, nem sempre acontece de eu carregar e ter mais graves, ok? Mas é bom sempre, quando tem um instrumento que é captado por várias fontes, irem lá a algum destes microfones, não precisa de ser em nenhum deles especificamente. Pá, é mais simples ser no de cima, mas não precisa ser exatamente nele, podem ir testando. Às vezes resulta mais se chegar aqui, por exemplo, num dos overs e fazer isso, está bem? Mas tem que se testar e não há um segredo específico, está bem? Isso vai ajudar bastante. E aqui temos o delay, ok? Atenção, este é delay de input, ok? É delay de entrada. É muito diferente do delay do eco que a gente ouve. Não é esse delay, ok? É o delay de entrada, ok? Esse delay de entrada serve exatamente para aquilo que eu acabei de falar da polaridade, ok? Eu precisar de atrasar, por exemplo, uma caixa de cima para que ela corresponda exatamente à mesma distância, digamos assim, em milissegundos, né? em distância sonora, digamos assim, aos overs, por exemplo. Okay? Mas isso é programável? Esse delay? Tens o tempo? Consegues programar esse tens tempo? o tempo aqui no config. Ok. Tens aqui. E ele é bom depois aí, já percebi. Tens em Sim. milissegundos, em metros e em pés. Okay? Isso é bom quando tu não sabes a distância. Aliás, não sabes o tempo, fazes pela distância. Né? Exatamente. É bom, Rubem, é só uma dúvida. Isso aí você usa também para calcular a distância da igreja? É este tipo de efeito, digamos assim, que a gente usa quando tem, por exemplo, quando tens dois conjuntos de colunas. Imagina numa igreja grande, em que tens umas colunas à frente e outras mais atrás. Tu usas um delay, né? De trás, né? Para que a pessoa que esteja lá atrás ouça ao mesmo tempo as duas colunas. Né? É esse tipo de efeito que a gente usa. Só que aqui é no canal, então não vais pensar dessa forma. Esse que estás a dizer é só é o delay para saída, exato, para as colunas. Exatamente, sim. Ok? E depois existe o delay, lá está, o tal que eu brinquei aqui, do eco, né? Do eco em si. Ok? Quando a gente fala em delay, a gente está-se a referir a eco. Quando a gente fala em reverb, é mais um prolongar, digamos assim, com a ambiência do instrumento. Está bem? Assim, resumidamente é isso. Depois a gente vai entrar nos outros parâmetros, só que os outros parâmetros depois têm aqui mais funcionalidades. Mesmo este channel input, ele tem aqui, como eu vos mostrei, né? Tem aqui mais algumas funcionalidades nesta mesa. Permite mudar a fonte, ou seja, o canal, como vocês estão a ver aqui, né? O canal 1 da bateria, na realidade é o input 31, né? Então, por acaso, ainda bem que eu vi isto, porque não está no input errado. É isto aqui. Eu mudei para poder. Estão a ver que ele perde aqui perde aqui uma das configurações. Quase você leva o preset amanhã. Quase que eu levo o preset errado só por causa da aula. Não, era por um bom motivo. Ele perde aqui o Phantom Power. Okay? Mas eu depois, lá está, explico-vos porquê. Mas isto tem a ver com aquela questão que eu falei do áudio ser digital. Lembram-se? Esta A1 é uma stage box digital, né? como vocês vão ter, Ricardo. Esta A1, que no caso é o canal do protocolo. Enfim. Mas existem aqui depois outras coisas que a gente, como é óbvio, vai se debruçar sobre elas. É muita coisinha aí para ver. Muita coisinha. E em cada um deles eu quase vou ter que gastar uma aula para cada um destes coisinhos. Para este aqui talvez não, mas por exemplo para o gate com certeza vou ter que gastar uma aula só para o gate, uma ou 10 para o compressor, uma ou 20 para o equalizador. O Sense, pronto, o Sense acaba a ser um pouco mais básico, mas também uma aula, porque existe aqui, se vocês repararem, estão a ver aqui, tem muita pequena informaçãozinha aqui de post-EQ, pré-EQ, tudo isto aqui vocês precisam de saber mexer. Porque isto lá está, são ferramentas, né, que vos dão opções, né, de várias coisas. Está bem? Yeah. Não vos chatei mais. Alguma dúvida, já sabem que podem dizer. Assim, se quiserem tirar alguma dúvida que seja relacionada aqui agora, ou coisa, podem fazer lá mesmo. Se for dúvidas assim, genéricas, eu peço que tenham paciência, só para a gente depois também não perder o foco a continuidade, digamos assim, né? Porque eu sei que existe muita coisa, como é,
mas senão já eu quero estabelecer várias bases primeiro, né? Porque senão há coisas que eu vos estou a explicar sem vocês não vão entender, né? Sem ter essas bases. Mas se tiver alguma dúvida de agora, daquilo que a gente falou, estejam à vontade por mim. Então é sem stress. Se não, mandem, entretanto, depois lá no grupo e a gente vai falando também. Yeah. Alguma coisa para agora? Epá, para mim, acho que não. Tu, Flávio, estás ok? Eu acho que o Flávio saiu ou não? Eu sei do. Deixei de ouvir. Saiu. Deve ter precisado fazer alguma coisa. Enfim. Para ti está tudo ok então, né, Ricardo? Tá. Já Para agora já. diz-me só uma coisa, não tem a ver diretamente, Tranquilo. mas só para perceber, em relação à nossa mesa, se depois também vais passar como tem este programa, né, para a X32 e para a XR da Behringer, se vais passar tipo, como é que eu ia te dizer, está-me a fugir a palavra. Isso, exatamente, a Tu queres? aplicação em si, exatamente. Já estás a ver qual é, né? Acredito, eu já estive a mexer, sabes? Já estive a ver, eles até têm uma cena só para Telemóvel também, né? exatamente, para monitores. mas só para Exato. monitor, exatamente. Exatamente. Não, mas era fixe, é um bocadinho diferente, né? Mas É se bem que a ligeiramente outra, diferente. se bem que aquela que tu me mostraste é muito parecida, não é? Yeah. Ou seja, eu saquei uma que tu tinhas dito, só para não, deixa-me ver. Sim. Mixing Station, o que é? Aí já é Dá para idêntico todas. a todas, exato. Mas é igual, portanto, o que eu fizer nesta dá para fazer, não sei, é muito parecido à X32, no fundo, não é? Pronto, Então exato. pronto, ok. Sinceramente, eu acho que ele se focou, tirou como base a X32 e fez para várias mesas. Deixa. Eu acho que foi isso. Aqui, este software aqui, eu aconselho também a ter no computador. Logicamente, eu vou-te dar depois também a gente vai configurar toda a mesa antes de vocês. Sim, aqui a minha dúvida era no fundo, é se eu utilizar a outra aplicação, visto que a gente já está mais habituado à outra, se vamos perder, de certa forma, funcionalidades por não usar esta aplicação que estás a mostrar agora. Talvez algumas, É. ok. Eu, por norma, há certas ocasiões em que eu me vejo realmente ali obrigado a recorrer à aplicação do computador. Este é um exemplo, a questão O soft keys, né? Tu estás a mostrar também. tipo de tu poderes fazer tipo tudo, né? Tu poderes pôr as tais layers, estás a ver? As tais layers de tu poderes controlar, de tu poderes definir várias coisas. Deixa-me lá ver aqui, porque esta mesa, sinceramente, por exemplo, aqui, eu tenho aqui as várias layers que eu estava a dizer, né? Sim. Então eu posso controlar, posso fazer um mix e match do que eu quiser, inputs, olha, tenho aqui o DCA, estás a ver o que eu quero dizer? MIDI, até canais de MIDI, já não me lembrava disto. Eu posso ter aqui um canal MIDI em que eu controlo inúmeras coisas. Né? Exato. Imagina que no MIDI tu controlas para mudar os tons do autotune, por exemplo. Imagina, né? Estou a dar um exemplo, né? Estás a ver o efeito, o reverb da bateria. Isto é fantástico. Isso é brutal. Pois, isso não e vai eu tenho quase certeza que eu na outra não tens. Pois é. Mas lá está, isto também é mais para configurar para o dia a dia. Aquilo dá perfeitamente. Então, o que eu te aconselho é isto: é tu teres no teu computador este programa também. Alguma configuração que tu precises ali, assim, mais tricky, tu faças no computador, mas para a operação do dia a dia que podes usar. E na realidade, tu vais ter a mesa também ali, né? Então, sim, a mesa também dá para fazer isso tudo. Exato, aquela mesa ela permite verdadeiramente fazer tudo o que está aqui. E ela até é fixe porque estás a ver o que diz aqui: processing, routing, meter, blá, blá, blá. Tudo isto existem, se reparares aqui. Pois é, são os botões que aparecem aqui no meio. Exatamente. Processing, routing, meters, FX, scenes. Já agora confirmamos setup, utility e IO. Exatamente. Então é tipo, tudo que está aqui, tu vais ter aqui. Okay? Talvez de uma forma apresentada ligeiramente diferente, mas tu podes mesmo fazer o drag and drop isso eu fiz lá na outra igreja. Podes fazer mesmo um drag and drop. É super fixe de fazer. E é uma vez assim, o Odmar, por exemplo, também nunca tinha tido contacto com ela. O Odmar é o rapaz que faz som também lá em Sintra. Nunca tinha tido contato com ela rapidamente. Eu até deixei ela fazer o som para aquele dia e fiquei nas luzes, porque é uma mesa realmente muito simples. Ele próprio dizia: isto é fantástico. Isto é uma mesa muito simples de se trabalhar, estás a ver?
Muito, muito simples de trabalhar. E ela tens tudo à mão, lá está. E é super configurável, o que é excelente, porque tu queres lá está, uma mesa que se adapta a ti, não que tu, ou seja, lógico que existe sempre tu adaptares-te um pouco à mesa, mas tu queres que a mesa seja personalizável ao teu gosto, às tuas necessidades. Yeah. Então, por exemplo, para ter noção, até por exemplo uma layer eu criei aqui, como eles usam a mesma mesa para a transmissão, criei uma layer que é aquela layer, quando tu carregas aqui, é só os faders que tu utilizas para a transmissão. Yeah. Que por exemplo, tu podes ter aqui um reverb diferente, ou podes ter aqui o microfone da ambiência que não precisas ter na layer, por exemplo, que seja do PA. Não precisas ter o microfone da ambiência no PA, né? Para que é que vai estar o fader ali a chatear, estás a ver? Sim. Com tudo isso, pá, só vantagens e é fantástico. Isso acredita que para mim este é o novo padrão para as igrejas. Até porque a nível de preço, pá, é ligeiramente mais caro, mas não estamos a falar que é o dobro, ok? Sim. E a qualidade, sim, é muito melhor, ok? E é uma mesa que ela tem 3 anos. Então a tecnologia em si está muito mais avançada do que a Behringer, que tem 10 já. Pois, exatamente. E outra questão. Por exemplo, ao configurar-vos, é lógico que se tu quiseres que disseres assim, Ruben, não quero isso, tudo bem. Mas ao configurar, eu posso fazer, por exemplo, como eu fiz no Porto. Eu fiz ele tem utilizadores, ou seja, eu fiz um utilizador admin em que só eu é que desconfiguro literalmente a mesa, ok? Sim. Mudo as coisas de sítio, desconfiguro os inputs, outputs, etc. É lógico que fisicamente eles podem mudar, mas internamente na mesa, não é? Sim. Pá, E mas depois, isso no início é bom fazer isso, porque a malta não exato, fazer sem querer, estás a ver? exatamente. E depois Mas pode ser se tu quiseres, quando tu não estiveres, tu podes deixar um utilizador por passo, o que também é outra coisa fantástica que a Behringer até hoje não tem. Está bloqueado por passo, é que literalmente ele só liga a mesa e, por exemplo, só controla os faders, mais nada. Só sobe o volume do pastor, se quiseres. Pois, Tipo, exato. pá, só controlas os faders, só controlas pá, o que é fantástico. No caso, eu deixei lá tipo, só a equalização, os preamps por causa do ganho, como é óbvio, né? Sim. Faders e pouco mais que isso. Porquê? Porque assim eles não estragam, entende? Pois, lá está. E eu reparei isso, que eles houve uma ou outra, 2 vezes que já estão lá à mesa, já está lá há meses, e houve uma ou outra coisa que eles pediram para ajuda, porque por norma o Flávio é testemunha disso, ele agora também ele entrou e saiu de novo. O Flávio é testemunha disso, que eu já fui lá à igreja dele uma quantidade de vezes em que eles não conseguem fazer a mesma coisa. Porquê? Porque depois vai lá alguém, não seja é ou ele ou outra pessoa que chega lá e acaba por desfazer aquilo que eu fiz. Tem igrejas nossas da MCI em que eu vou lá no sábado, no domingo o som está diferente. Porquê? Porque desconfiguram tudo. Pois, lá está. Com aqui, pá, esquece. Assim, esse problema. Eu devia ser vendedor representante da Alan, que eu acho que eu represento, mas pá, eu sou bastante fã da mesa. E é realmente, lá está, como tenho a experiência, digamos assim, de trabalhar na igreja, digamos assim, pá, é uma mesa que para a igreja realmente é excelente. Lá está, essa questão de proteção, de praticidade, dos retornos, de, literalmente tu carregares aqui no botão e já estás ali a mexer no retorno. Exatamente. Pá, é excelente. Isso é muito bom. Yeah. Mais alguma coisa, Ricardo? Não. Era só a isso. chatear mais. Chatei nada. Yeah. É tudo. Então é isso. Qualquer coisa também podes dizer? Sim, a gente vai falando qualquer coisa. Yeah. Tá bem. E relativamente à questão das luzes, parece que o pastor César estava lá com umas dúvidas. Tenta perceber com ele o que é que era. Eu sei que também tens ligeiramente alguma experiência nessa questão. Se não tiver, dá-me um toque. Ele estava a precisar que eu fosse lá. Pelo que eu, assim, basicamente o que vocês têm que fazer é ligar umas luzes com as outras, só. Aquilo é o XLR, não é? É o XLR que ligar um ao outro. Exatamente. Okay. Vocês têm que ligar todas elas ou seja, imagina que fosse série, um cabo né? só. Sim. Exatamente. Todas elas têm que estar em série umas com as outras. Tem que arranjar forma de fazer essa gigajoga, digamos assim, né? Pois. Consoante os cabos que vocês pediram. Mas aquilo depois vai ser ligado lá atrás, certo? Pelo que eu percebi, liga-se ao computador, não é? Eu acho que ele tinha um... Agora, a questão do computador é que... uma cena. Ok, se compraram tudo, aí tudo bem.
Se não, liga-se à mesa e eu programo-vos a mesa. À mesa que vocês têm. Se não, se vocês já tiveram um computador, tudo bem. Mas nós não temos nenhum. Quer dizer, nós temos uma que aquilo já é Sim, muito supostamente antigo. tinham. Yeah, supostamente tem lá. Já viste? Já viste? Eu assim, olhei para ela, não a vi. Entendo o Pá, que é que que aquilo coisa. eu não percebo nada daquilo. Aquilo é só Sim, sim. botões. Eu não olho para aquilo e fico ainda pior. Mas às vezes dá para programar alguma coisa, que é o que eu estou a dizer para as pessoas. Dá para eu, Pois, como tem vários botões, dá para eu chegar lá e eu fazer a programação toda e ser algo super simples que vocês carregam no botão e aquilo faz ali todo. exatamente. Sim, Está-se a ver, sim. liga, desliga e faz tipo. Pá, até vocês não terem alguém, imagina, faz tipo 3 ambientes, imagina todas as luzes ligadas, um só o Sim, meio para depois tu pregar e tudo desligado, por exemplo, que é o que a gente fez em Sintra no pois. início. E, pá, e já crias os certos ambientes, né? Já dás Yeah. ali um certo apoio com as luzes, está bem? Está bem. Eu vou ver o que é que ele. Por Mas é, acaso ele não me tinha dito. Tinha que eu chegado as ainda. coisas. É. Não sabia mesmo. Chegaram ontem também, a gente abriu tudo para confirmar, né? Estava tudo ok. Ok. E estava tudo, e depois separámos até, porque aquilo vinha um pouco misturado, né? Então separámos a Sim, caixa sim, das sim. luzes e a caixa do som. Yeah. Do som, se tu quiseres, pá, tens já alguns extensores, pá, se quiserem, se tiverem a precisar, como vocês têm 4. Na realidade, eu não sei já não sei como é que está a questão dos fones. Nós estamos a usar 2 neste momento. É um para. É um para a bateria. Oi? Opa, desculpa, estava ligado aqui é bom que está tudo conectado, mas ao mesmo tempo atrapalha aqui. Pois. Estava só a dizer, a gente tem um que é para a bateria e outro geralmente era para mim, que geralmente estou no piano. Sim. E depois é as munições de palco, né? Que não estão ligadas, mas eventualmente podíamos ligar. Mas ele vem também com. Como é que se chama aquilo? Agora falha umas coisas, quer dizer, não me lembro. Coisa dos fones, o amplificador de fones também Já está lá o segundo ouvi. amplificador de fone já. É um que tem 6 canais, não é? É o que tem 6 canais. Epá, eventualmente a gente até pode ligar. Quem já Sim. tiver, eu vou ver, Exato. eu vou ver o que é que está lá. Mas Tá ok. bem. Mas os E sensores já chegou vais já. chegou também o multicabo, que é para depois se fazer. Isso é algo que se vocês quiserem, entretanto, passar, podem já deixar passado. Depois Também. vai já para a esteira e sim, isso. Exato. Hum. Deixem só um bocadinho de cabo a mais. A gente comprou já a mais, lógico. Pois Deixem a mais de um lado e do outro. Isso é aquele dos 30 metros, é esse? Acho que a gente mandou vir com 35 metros. Se não tem nada. Ok. Que é o RJ45, não é? O de Não, é esse e tens um multicabo mesmo. Tens que ter dois, multicabo? porque sim, porquê? Que é para tu poderes usar também, como a vossa stage box só tem 12 saídas e a mesa na realidade ela tem 24, a gente mandou vir até mais 8 para que vocês possam ter verdadeiramente todos os fones em estéreo, todos os fones da mesa possíveis em estéreo, e ainda ter ali algum retorno, etc. Estás a ver? Qualquer coisa. Ou seja, só que para isso, como a vossa stage box só tem 12, então fizemos, comprou-se também para se fazer um multicabo mesmo, né? Para se ligar à mesa diretamente. Entendes? Mas esse multicabo é aqui, que eu não estou a perceber. É Qual é o um cabo, multicabo? é um cabo que tem 8 XLRs. Pá. É literalmente, é um multicabo mesmo. Ok, É já uma, percebi, já uma percebi. Snake. Como a gente tem lá, sim, a gente tem lá uma coisa dessas. É na bateria, Na né? bateria, pronto, ok, já Exato, estava é a tipo perceber o que era, isso. já É tipo percebi, sim, isso. sim, sim. Okay? Só que Ok. tem a metragem, tem que se fazer, e ele é feito em rack, é para se fazer em rack, né? Para ficar ali também bem arrumadinho. Mas no caso, assim, se vocês tiverem dificuldade, não façam já, mas pelo menos, pá, entretanto, quando quiserem passar, já pode ficar passado. Pelo menos o cabo fica já passado. Sim, Exato. isso não há problema de fazer isso. E o cabo de rede também chegou-se. Também, pois, Certo. fica já. Tá bem. Depois quando vier a mesa e a outra rack também já veio ou não? Não, os dois A rack e estão. a mesa é que ainda não, né? Ok, Yeah, está bem. yeah. Tá bem. Provavelmente o rack chega antes da mesa, mas infelizmente neste é o único feio para mim esse que tem, é que o processamento está só na mesa, não no rack. Não existe nenhum rack de tipo o vosso, Tipo XR, né? Pois, ou exatamente. XR, ou Sim. X32 rack. Pois. Mas é o único defeito. Porquê? Porque senão era bom, porque podia-se começar sempre por aí, pelo rack e depois pela mesa, né? Sim. Mas pronto. Okay. Mas é isso, Ricardo. Alguma dúvida já sabem, Tá só dizer.
E Está bem, está bem. estamos juntos, Claro. está bem? Ok, obrigadão. Vá lá, força aí. Então vá, um abraço. Abraço. Bom Tchau, tchau. descanso. Hein? Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.